Pastor, quais são os princípios bíblicos que o senhor acredita que todo líder deveria seguir, todo empresário deveria seguir? E eu disse a ele que eu tinha um mestre em OM. Exatamente. E eu disse, esse mestre se chama... Sejam muito bem-vindos ao Pode Inovar, esse podcast aqui no Vale do São Francisco, que com certeza vai gerar transformação para a vida de muitos jovens empreendedores e empresários que desejam entender como utilizar da gestão da sua empresa, mas também com princípios bíblicos para assim produzir transformação na vida de todos os colaboradores que fazem parte dos seus negócios. No dia de hoje, eu estou tendo essa honra muito grande de receber aqui na InnoHouse, na Casa dos Inovadores, o meu pastor-presidente, pessoa a quem eu tenho muita honra, me acompanhou desde a minha pequenez, juventude, e eu aprendi muitos princípios bíblicos nos cultos de doutrina com o meu pastor, né? Seguindo os caminhos que meus pais me orientaram. Para mim é uma honra muito grande, meu pastor, ter o senhor aqui com a gente hoje, podendo conversar um pouco sobre esses princípios bíblicos para a vida dos empresários. Muito obrigado pelo aceitar o convite, pastor. Eu é que agradeço na honra que vocês me dão de poder, ainda que de forma de surpresa, né? Sim, senhor, foi mas bom, de poder compartilhar conceitos bíblicos, não é, sobre a liderança. A Bíblia é o manual para todas as coisas, todos os empreendimentos, porque é a palavra de Deus. É verdade. Isso tudo subsiste em torno da fé em Deus. Sim, senhor. É isso mesmo, pastor. Pastor, eu quero aproveitar aqui esse momento com o senhor para entender, pastor, quais são os princípios bíblicos que o senhor acredita que todo líder deveria seguir, que todo empresário deveria seguir? Bem, como homem de fé, não é isso? Já que o irmão diz que a empresa sempre gira em torno de conceitos e de princípios teológicos, bíblicos, a primeira coisa que eu digo é que todo empreendimento ele precisa ter Deus como a centralidade, não é? Ainda que seja uma empresa, porque o salmista disse que em vão trabalham aqueles que edificam se Deus não construir a casa, não é? E até a cidade, Exatamente. os que vigiam, se a centralidade, a dependência não for Deus, é inútil, não é isso? Vigiar e velar pela segurança de uma cidade. O segundo princípio, que eu acho que é um princípio bíblico, o princípio, eu sempre digo que o livro de Gênesis, ele é o sementeiro de todos os princípios das Escrituras. A Bíblia não seria o que é sem se respaldar nos conceitos fundamentado na Gênese bíblica, o primeiro livro da Bíblia, né? Por isso eu considero o sementeiro de toda a doutrina. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe a forma como Deus liderava as coisas. Em Deus nós encontramos o reflexo de toda a administração sábia e próspera. E uma das coisas que eu percebo é que Deus nunca fez as coisas sozinho. Ele sempre, ele podia fazer tudo sozinho, mas ele fez questão de que tudo que ele realizasse tivesse a participação do homem. Ele não terceirizou as obras deles, mas ele sempre teve ao seu lado, ele empreendeu tendo o homem como um ser que participaria da sua criação. É tanto que quando ele cria o jardim no Éden, ele viu que aquela obra que ele havia criado, uma obra sui generis, não é? Dependia de um cuidador. E ele estabeleceu o homem como seu primeiro cooperador para cuidar do jardim, administrar o jardim. E isso foi um dos motivos porque Deus criou o homem. E o terceiro ponto eu entendo de que está muito atrelado a esse segundo conceito que eu falei. É que um homem, um líder sozinho, a Bíblia nos ensina, ele nunca conseguirá atingir os objetivos e os alvos que ele propõe. No caso de
Moisés, não é? Isso. Ele viu que a liderança do povo era muito pesada para ele. E ele foi a Deus, ele orou a Deus e disse: Senhor, me dá homens para que eu realize o projeto que tu desenhaste para que eu exerça, eu execute. Porque é demasiado pesado para mim e eu morrerei. E foi aí que Deus elegeu 70 anciãos para que o auxiliasse naquele empreendimento que era governar o povo, um empreendimento que não é fácil. E Deus constituiu, não é? O quarto princípio que eu vejo é que Moisés escolheu as pessoas certas para o lugar certo. Perfeito. Não é? Deus lhe deu todos aqueles adjetivos e qualificativos que os que iam auxiliar ele deveriam ter, não é? E ele escolheu dentro daquele conceito que Deus havia estabelecido: homens de verdade, homens que não fossem invejosos, ambiciosos, insinceros. Perfeito. Em quinto lugar, eu percebo que todo líder precisa compartilhar a sua visão e seu espírito para os seus liderados. E é tanto que Deus levou Moisés à porta da tenda e trouxe os 70 anciãos e disse: eu tirarei do teu espírito e porei sobre eles. Só é possível realizar uma obra se você tem uma equipe. E só é possível que essa equipe seja útil àquela meta, aquele objetivo, aquele propósito, se ele tiver aqueles conceitos que o líder tem impregnado dentro do seu interior, do seu espírito. Pastor, esses princípios que o senhor trouxe agora são muito interessantes. E um deles, dos que eu mais achei interessante, é quando o senhor fala da necessidade de pessoas certas nos lugares certos, né? No mundo da gestão hoje tem algo muito interessante, que são as descrições de função. Sempre que a gente vai definir uma pessoa para uma determinada atividade, é muito importante que essa pessoa ela saiba muito bem o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer e quando ela tem que fazer. Porque se faltar um desses 3 propósitos aqui, ela se perde. Muitas vezes as pessoas justificam que não fizeram porque não sabem como fazer. Sabem até o que deveriam fazer, mas não sabem como. Outras dizem que por não saberem quando deveriam entregar, acabam não fazendo também. E existe um documento hoje, pastor, muito interessante que as empresas procuram implementar, que se chama descrição de função. Nessa descrição de função, bem como o senhor pontuou, as pessoas precisam entender quais são as características e conhecimentos técnicos que a pessoa tem que ter para exercer aquela atividade e comportamentais também. Perceba, caso Moisés houvesse escolhido líderes que não tivessem as habilidades necessárias para exercer aquela atividade, maiorais de 10, maiorais de 100, maiorais de 1000, eles não teriam a competência necessária para exercer a função que estaria sendo determinada para que fosse realizada. Então, esse aspecto que o senhor trouxe das pessoas certas, nos lugares certos, sabendo o que, como e quando fazer, realmente garante o sucesso de qualquer atividade. Muito interessante mesmo, pastor. Pastor, outra pergunta que eu teria para o senhor também aqui é o seguinte: pastor, se existe algum personagem bíblico cuja história o senhor acredita que poderia servir de inspiração para os empresários e líderes que estão acompanhando a gente? Eu acho que na minha primeira resposta, quando eu pontuei os elementos que são fundamentais para exercer a liderança, fundamentando-se nos preceitos bíblicos, né, eu, de certa forma, já revelei o personagem que eu me espelho muito, que é a liderança de Moisés. Houve um tempo, quando eu assumi a presidência da igreja, há 26 anos, houve um jovem estudante, né, com uma formação acadêmica boa, e ele disse que eu precisava me atualizar e ter aqueles princípios já da organização e método, OM, né? OM, e eu disse a ele que eu tinha um mestre em OM. Exatamente. E eu disse: esse mestre se chama Moisés. Eu acho que cada personagem das Escrituras tem um papel a desempenhar dentro do reino de Deus. Não é? A teologia cristã é o eminente apóstolo São Paulo. Mas quando você procura uma liderança em que você pode se espelhar, está a liderança de Moisés. Não é?
E Deus preparou ele para exercer aquela função. Toda uma história, porque Deus permitiu que ele nascesse no Egito, permitiu que a rainha o adotasse e ele fosse estudar, aprender toda a ciência egípcia. Mas isso, sem ele saber, ele estava sendo treinado, Deus estava abrindo as oportunidades para que ele fosse treinado para ser um grande líder e o maior líder do povo de Deus, que foi Moisés. E ele precisou de fé, precisou também da capacidade da academia que ele recebeu. É importante o treinamento, é isso que ele recebeu lá na academia egípcia, que naquele tempo era o epicentro do saber, da física, da matemática, não é isso? E da geografia. E ele saiu preparado dali para exercer a liderança, que é uma liderança que eu considero sui generis na Bíblia, que é a liderança de Moisés, não é? Nós aprendemos nele, na forma como ele liderou o povo, que não é fácil administrar, liderar. Quando o povo de Israel saiu do Egito, era quase 3 milhões de pessoas. Exato. E ele sai com aquela multidão em um lugar que não tinha carne, não tinha pão, não tinha água. Então, dependia de todo um planejamento. Mas qual planejamento se faz quando não se tem os elementos elementares para se planejar? Isso. Então, o planejamento dele era a confiança que ele tinha em Deus. A providência de Deus. A providência divina. Sim, como é que ele conseguiu alimento para alimentar uma multidão de 3 milhões, quase 3 milhões, de manhã, ao meio-dia e à noite. E ninguém pereceu, não é? Verdade. Diz a Bíblia que em Neemias diz que ninguém inchou os pés e não faltou a roupa porque não envelheceu, diz o salmista. Exatamente. Então foi uma liderança fundamentada no divino, né? E eu acho que todo líder tem que ter essa confiança. Há um momento que as coisas fogem do controle, né? Ainda que você seja treinado, seja preparado para aquela função, há um momento que você tem que confiar em Deus. E como se fala de uma liderança com fundamento na fé, não é? Você precisa olhar na vida de Moisés e se espelhar para que a sua liderança tenha sucesso. Perfeito. E sobre esse comentário, pastor, que o senhor trouxe agora, Moisés, ele tinha uma das maiores características que eu considero também Moisés, que ele era servo do Senhor. Né? E muitas vezes na vida da gente, como empresário cristão, o conhecimento técnico ele é muito importante, mas há momentos em que ele se esgota. As pessoas que estão trabalhando juntamente conosco têm as suas especializações, mas tem coisas que fogem completamente do controle. E na vida de Moisés, sempre que as coisas fugiam do controle humano, ele sabia a quem recorrer. Ele recorria ao Deus que chamou ele, não é? É porque Deus usa o sobrenatural e o natural, né? Ele usa para realizar e dar condições para que o líder realize aquilo que precisa ser realizado. Perfeito. O milagre está na mão de Deus. Exatamente. E pastor, um comentário é que quando Josué ele foi escrever o livro que leva o nome dele, ele começa dizendo, não é? Moisés, o servo do Senhor, é morto. Ou seja, apesar da morte de Moisés, mas Josué continuava considerando ele como servo. Então existe uma característica muito importante para quem é empresário e está ligado no céu, é que o melhor de tudo não é ter as riquezas e os bens aqui da terra, mas é ter o Senhor como o Senhor da sua vida, não é? E um aspecto muito importante que enquanto o senhor estava comentando, eu estava percebendo também, que Moisés, ele recebeu uma preparação, como o senhor comentou, não é? Moisés, ele foi preparado no palácio para ser usado no deserto. Mas na Bíblia existem outros homens também que foram homens preparados no deserto para ser utilizado no palácio, não é? No caso dele, né? No caso dele também. Ele foi treinado na academia egípcia e foi treinado no deserto. Na academia, ele aprendeu o secular. Isso. Mas
No deserto ele aprendeu o divino, O né? divino. E o líder cristão, ele precisa ter esses dois qualificativos. Exatamente. Não depender só de Deus, ele tem que se preparar. Se preparar, perfeito. Ele tem que se preparar. Né? E Deus utilizará. Deus escolhe a pessoa certa para exercer uma função dentro da necessidade do reino, né? Exatamente. Porque ele poderia ter escolhido Arão, mas Deus conhecia a personalidade de Arão. E ainda que ele verbalizava com maior fluidez do que Moisés, mas Deus disse, não, tu irás como Deus e ele como profeta. Perfeito. Não é? Então, Deus sabe colocar as pessoas certas no lugar certo. Exatamente. Eu digo, nem sempre todo líder dá para ir no guidão. Isso. Quando não der para ir no guidão, não descarte, coloque ele no bagageiro que ele vai servir também. Né? Exatamente, exatamente. E Paulo, Deus escolheu a pessoa certa na hora certa. Pedro era muito poderoso, era o doutrinador, né? O João era o teólogo, mas Deus escolheu a Paulo. Isso. Então é fundamental a pessoa se preparar para exercer aquela liderança que ele se sente vocacionado e chamado por Deus. Perfeito. Pastor, para a gente finalizar, qual seria um recado que o senhor pode deixar para toda essa equipe de empresários, que muitos deles têm o temor do Senhor, alguns deles precisam conhecer mais sobre Deus, porque a gente acredita que na nossa vida é espírito, alma e corpo. Muitos validam apenas a melhoria do corpo, muitos validam apenas a melhoria da alma, com alguns prazeres que a vida dá. E esses prazeres, não estou falando dos prazeres carnais, mas os prazeres que a vida dá, como viajar, aproveitar os recursos e os bens que tem, mas às vezes esquecem um pouco do lado espiritual, pastor. Qual seria um recado que o senhor poderia dar para esse grupo de empresários e líderes que estão assistindo a gente? Eu acho que a minha experiência, não é, que eu sempre liderei, não é? E como presidente da igreja, 26 anos, resolvendo problemas, orientando. Eu acho que o fundamental para quem exerce uma liderança ou uma profissão é estabelecer Deus como a centralidade de todas as decisões, entendeu? Que a gente vai tomar. Se Deus estiver no negócio, pode esperar que vai haver prosperidade e sucesso. Sucesso sem Deus não é duradouro. Verdade. Não é? O fundamento tem que ser Deus. E se alguém não tem essa experiência de vida, não tem essa fé, é preciso construir essa fé em Deus para poder ter a vitalidade necessária para que nas horas de dificuldade, porque a vida é uma carreira de obstáculos. Exato. Não é? É como disse um poeta, Gioia Júnior, a vida é como uma gangorra. Ora você está em cima, ora você está embaixo. Em todo empreendimento, seja empresarial, uma hora você está em cima, outra hora está embaixo. E o nosso Deus é o Deus dos montes e dos vales. Exatamente. Ele vai estar conosco, nos dando força, energia e graça e visão, não é isso? Para que a gente supere todas as dificuldades que surjam. Porque liderar, trabalhar não é fácil. Né? Exatamente. Tem muitos desafios. É verdade. E para finalizar esse encontro aqui, o senhor me fez lembrar, pastor, de algo bem importante. Que enquanto eu era adolescente, a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar no Tempo Central, a mensagem que Deus me deu foi essa: Deus é Deus de montes e Deus é Deus de vales. E agora Ele me fez lembrar isso através da fala do Senhor. Muito bem. E para vocês que puderam acompanhar esse podcast de hoje, o nosso Pode Inovar, sejam muito bem-vindos a esse encontro. Pastor, muito obrigado. Eu é que agradeço a honra mesmo que que me deram. foi ainda de forma uma surpresa para mim, né? Não me preparei. Exatamente. Mas eu me defendi. Né? Com certeza. E muito bem, pastor. Muito obrigado. Estou honrado por isso. Eu é que agradeço. Muito obrigado. E continue nos acompanhando. O nosso próximo Pode Inovar vem por aí com muitas novidades. E tudo isso para fazer com que você potencialize a você, toda a sua empresa e produza essa empresa extraordinária que você espera ter. Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Tudo de bom. Amém.